Boa tarde, povo amado de Deus que nos acompanha. Que alegria, vamos dar continuidade. Já estive aqui no primeiro momento, falando de Nossa Senhora e a Eucaristia. E agora nós vamos falar dessa maternidade de Nossa Senhora, do amor que a Virgem Maria tem por nós como mãe, a maternidade dela a Jesus, mas também a cada um de nós. Então você que está em casa, pegue comigo a palavra de Deus no livro do Eclesiástico 24, versículo 24, para nós adentrarmos naquilo que Deus quer nos falar nessa tarde. Eclesiástico 24, 24. A igreja põe esse texto nos lábios de Nossa Senhora, e assim diz o texto: sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que desejais com ardor, e enchei-vos dos meus frutos. Pois o meu espírito é mais doce do que o mel, e a minha posse mais suave do que o favo de mel. A memória do seu nome durará por todas as séries dos séculos. Estas são para nós palavras do Senhor. A Virgem Maria é essa mãe, como ela mesma fala, aqui a igreja põe nos lábios dela: eu sou a mãe do puro amor. A Virgem Maria é a Theotokos, mãe de Deus. E uma das definições que São João dá para Deus é exatamente isso. Lá em 1 João 4:8, Deus é amor. Por isso Nossa Senhora, ela é a mãe do puro amor. Ela carregou o amor no seu ventre por 9 meses. Aliás, diz Santo Agostinho que Nossa Senhora venceu Deus amorosamente, e aquele Deus que reinava no céu, adorado pelos anjos, deixa o céu para habitar em um outro céu chamado Virgem Maria, ou como os santos padres da igreja a chama, de paraíso terrestre do novo Adão. É a Virgem Santíssima. É ela, a Virgem Puríssima, como desde o século II, por exemplo, São Justino já dizia, que Deus fez Adão de uma terra virgem, isto ele se apoiando em Gênesis capítulo 2, de 4 em diante. Deus fez Adão de uma terra que ainda não havia produzido nada. Então, na fala de São Justino, Deus fez Adão de uma terra virgem. E assim também o novo Adão vem a nós, é formado também no seio de uma outra terra virgem, que é a querida e Senhora nossa, Maria Santíssima, a Mãe de Deus. E aqui nós já podemos tentar entrar nesse mistério da maternidade da Virgem Maria, que é um mistério belíssimo e que amo pregar sobre a maternidade de Nossa Senhora. A primeira coisa que queria colocar aqui é aquela fala de Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro chamado Glórias de Maria. Santo Afonso nos pergunta: quem de nós pôde escolher a nossa mãe? Ninguém aqui, nem os que estão em casa, pôde escolher a sua mãe. Mas Santo Afonso fala que o único que poderia escolher a sua mãe era Deus. E a Virgem Maria foi escolhida tal como convém a um Deus. É verdade que Jesus poderia vir sem ser por meio de Nossa Senhora? Sim, claro. Lucas capítulo 1, 37, para ele nada é impossível, porém Deus quis ter mãe. Eu costumo dizer que ter mãe é algo tão belo, é tão maravilhoso ter mãe, que até Deus, até Jesus, quis ter uma mãe. Então ela foi escolhida. Não é como às vezes nós ouvimos de que Deus escolheu qualquer uma, não. Não é que a Trindade Santa se reuniu no céu e tiraram o 0 e o 1, Jesus ganhou e falou: escolho essa. Não, ela é sonhada, preparada, predestinada no coração de Deus para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele quis ter mãe. Ela
repito, Santo Afonso, foi escolhida tal como convém a um Deus. E aqui nós temos coisas belíssimas da maternidade de Nossa Senhora. Eu dizia na primeira pregação que eu uso muito a maternidade da minha esposa para falar da maternidade de Nossa Senhora. Eu falo muito para os casais que cada gravidez deve ser um retiro espiritual de 9 meses. Então, quem não ouviu a pregação pela manhã, deu para me meditar muito bem, que eu tenho já 6 filhos. Então, olha, já 6 retiros espiritual, e onde na maternidade da minha esposa, eu enxergo a maternidade de Nossa Senhora. Como, por exemplo, como é bom quando vamos reunimos em casa para rezar o Santo Terço, e minha esposa vai dar de mamar. E quando eu vejo ela dando de mamar e rezando o terço, eu vou contemplando de que a criatura, a Virgem Santíssima, um dia amamentou o seu Criador. Gente, olha que profundo. E já pararam para pensar? A criatura carregando no seu ventre o seu Criador. Já pararam para pensar a criatura tendo no colo o seu Criador? Aquele que nem o céu pôde conter, agora está dentro dela. Já pararam para pensar a Virgem Maria ali dando de mamar a Deus? E repita aquilo que eu falava, se ela derramou lágrimas sobre o seu ventre, lágrimas de adoração, adorando o Deus que estava no seu ventre. Por muitas vezes a Virgem Maria, enquanto amamentava, ela adorava o seu filho. E aí eu fico vendo minha esposa dando de mamar. É a coisa mais bela do mundo, gente. Aí a criança segura assim, né, no dedo da mãe, a outra mão vai no colo, chega a revirar os olhos. Eu falo, nossa, esse leite deve ser maravilhoso. E a mãe vai olhando para a criança. Lembra do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Quando Jesus cai, ele olha para quem? Para Nossa Senhora. Talvez você fale, Hélio Maria, quando que Jesus e Nossa Senhora aprenderam a se comunicar com os olhos? Eu digo que desde o momento da amamentação. E aí a própria ciência nos ensina que a amamentação, o leite, vai trazer tantos benefícios para aquela criança, mas também é nesse momento que cria um laço profundo entre mãe e filho. Então esse laço profundo de amor entre Jesus e a Virgem Santíssima, eles estão profundamente unidos, e não se separam os dois, como o próprio São Luís diz no tratado, é mais fácil separar o calor do sol, a luz do sol, os anjos de Deus, do que separar Jesus de Nossa Senhora e Nossa Senhora de Jesus, são inseparáveis. Então é esse mistério profundo da maternidade da Virgem Maria, de um Deus que quis estar por 9 meses no ventre dela. 9 meses. Dessa mãe que é diferente de todas as outras mães. Tanto que o meu 5º filho se chama José Benício. Eu assisto os partos da minha esposa. E quando José Benício nasceu, a médica colocou no colo da minha esposa, a minha esposa abraçou. E ela disse assim, graças a Deus. E quando ela disse isso, eu fui tomado por um choro. Porque eu lembrei do venerável Funtão Shin, que diz assim, que toda mãe ao dar à luz, eleva os olhos para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas existe uma mãe que ao dar à luz não olhou para o céu, olhou para baixo, pois o céu estava em seus braços. E esta única mãe se chama Virgem Maria. Ela tinha o céu no seu colo. Eu fico vendo para os meus filhos correndo dentro de casa, às vezes se machuca, o papai quer ajudar, mas eles driblam o pai, né, e vai atrás da mãe. E puxa a barra da saia do vestido da mãe e diz, mamãe, eu quero colo. Quantas vezes Jesus pediu para essa mãe colo? Quantas vezes Jesus falou, mamãe, quero colo. Então esta mulher que muitas vezes é xingada, infelizmente, falam tantas coisas dela, enquanto alguns xingam a mãe de Deus, Deus a chama de mamãe.
E foi ali na casa de Nazaré, sobre os cuidados da Virgem Maria. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, muitas vezes nós só fixamos na cena de que ele nasceu no meio da pobreza, que rico que era se fez pobre, como diz São Paulo. É certo, é isso mesmo. Mas esquecemos daquilo que diz São Pedro Julião, que no nascimento de Jesus, sabe o que enriquecia ali? É que ele nasceu entre os dois grandes tesouros que a humanidade poderia conhecer, e esses dois grandes tesouros, diz esse santo, se chama Maria Santíssima e glorioso São José. Imagina como era a casa de Nazaré. A Virgem Maria muitas vezes colocou Jesus para dormir e adorava, como nós falávamos na primeira pregação. Então essa mãe profunda, de profunda união, quero dizer, entre ela e o seu filho. Ela é essa mãe do puro amor. Certa vez, acompanhando minha esposa numa dessas ecografias, e quando eu ouvi o bater do coração, é sempre a mesma emoção. São 6, mas é a mesma emoção quando escutamos o coração de cada um pela primeira vez. E ali eu fiquei meditando até naquilo que eu falava já na primeira pregação. As 9 primeiras sexta-feiras de cada mês, devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E os 5 primeiros sábados de cada mês, devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Por que caminham junto as devoções do coração? Eu não me lembro agora com quantas semanas de gestação, aquela mulher que está grávida tem 2 corações batendo dentro dela. Então a primeira vez que o manado Sagrado Coração de Jesus bateu, foi por causa do Imaculado Coração de Maria. 2 corações unidos, que diz um dos santos padres da igreja, que os 2 corações são como uma harpa, que quando toca uma, a outra sai o mesmo som, toca no mesmo ritmo. O coração da Virgem e do vosso Filho batia no mesmo ritmo, no mesmo compasso, no mesmo querer e numa só vontade. Então não se separam. Eu fico imaginando Nossa Senhora grávida, porque quando eu olho para minha esposa grávida, a alegria do coração dela, quando a criança mexe pela primeira vez, e ela me grita e diz: amor, está mexendo, põe a mão. Eu coloco a mão, eu fico feliz enquanto pai. Mas homens, vamos ser verdadeiros aqui, nós nunca iremos sentir como uma mulher sente. É diferente, está dentro dela. E quando eu vejo essa cena, irmão, eu fico pensando, a alma de Nossa Senhora exultou de alegria quando pela primeira vez Deus chutou o ventre dela. Essa mulher não pode ser uma mulher qualquer. Uma pessoa uma vez me disse: ela é uma mulher qualquer, uma pecadora como nós. E eu citei Êxodo capítulo 3 para ela e falei: minha irmã, o que aconteceu lá na manifestação de Deus? Deus disse o que para Moisés? Tire a sandália dos teus pés, pois a terra em que tu pisas é santa. Eu falei: pois bem, se aquela terra ficou santa por uma manifestação de Deus, o que dirá aquela que carregava o próprio Deus no ventre, aquela que colocou Deus para dormir, aquela que amamentou a Deus, aquela que cantou para Deus? Essa mulher não pode ser uma mulher qualquer, muito pelo contrário, a Virgem Maria é uma mãe do qual nós não somos dignos de recebê-la como mãe. A Virgem Maria é uma mulher do qual o mundo nunca foi, nunca será digno de recebê-la. Então não é uma mulher qualquer. Olha, tem uma coisa muito bonita no Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís fala: quanto tempo Jesus viveu aqui no nosso tempo cronológico, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, 33 anos. Jesus começa a pregar, segundo o Evangelho de São Lucas, com 30 anos. Então Jesus ficou mais tempo em casa do que realizando o seu apostolado, a sua missão. Já pararam para pensar nisso? Então aqui nós já entramos naquilo que é a riqueza de ter ela como mãe, de entrar na escola da Virgem Maria e deixar ela nos ensinar.
Repito o que eu falei na primeira pregação. São João Paulo II disse: uma mãe não só gera uma criança, mas além de gerar, de dar à luz um filho, essa mãe ensina, educa e ela forma. A Virgem Maria é a mãe da igreja e ela deve nos ensinar, nos educar, nos formar, nos catequizar segundo a vontade de Deus. É essa a maior função e finalidade da devoção mariana, daquilo que nós estamos lendo. Eu sou a mãe do puro amor, da ciência, da santa esperança. Em mim se acha toda a graça. Por isso o anjo disse para ela: ave, ó cheia de graça. O caminho e da verdade, ela gerou aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ela diz para nós: vinde a mim, todos, e que me desejais com ardor, e enchei-vos do meu fruto. Olha, se uma árvore é conhecida pelos frutos, não é assim? Mateus 7,16, a árvore é conhecida pelos frutos, e uma árvore má não pode produzir um bom fruto. Se a árvore é conhecida pelo fruto, gente, qual é o fruto desta árvore bendita? Que nós rezamos no centro da Ave Maria, que é uma oração cristológica, porque Jesus é o centro dela. Qual é o bendito fruto do ventre dela? É Jesus. Então não tenha medo de amar Nossa Senhora, não tenha medo de aceitar ela hoje como sua mãe. Até porque sabe quando Jesus nos deu a Virgem Maria como mãe? Olha ali, na cruz. Foi aqui nesse momento de cruz, aqui ó. Já pararam para pensar que as coisas mais importantes são ditas na hora da morte? Antes de morrer, Jesus nos disse: filho, eis aí a tua mãe. Então ter a Virgem Maria como mãe é herdar uma herança que foi nos deixada no madeiro, no testamento do madeiro da cruz. E aí nós precisamos ter a experiência de São João. Na tradução da Ave Maria fala que São João a levou para a sua casa, mas no original, no grego, diz que ele recebeu entre os seus bens, porque a Virgem Maria é esta herança que São João recebia, e na pessoa de São João, todos nós recebemos a Virgem Maria como nossa mãe. E agora eu vos pergunto: será que eu tenho noção do que é ter a Virgem Maria como minha mãe? E aí as perguntas que eu mais recebo na vida é: Hélio Maria, como ter intimidade com Nossa Senhora? Você fala dela com amor, isso e aquilo. Eu ensino coisas simples. Eu cheguei já ontem aqui na Canção Nova, e quando eu acordei, sinal da cruz, e a Nossa Senhora, sabe o que eu disse? Benção minha mãe. E entreguei ela todo esse dia de quinta-feira de adoração. Se eu tiver a oportunidade de dormir, que ninguém sabe quando a irmã morte virá, não é? Mas se eu tiver a oportunidade de poder dormir, novamente a ela irei pedir: benção minha mãe. Nos momentos de dificuldades da minha vida, que tenho que tomar decisões que eu não sei qual decisão tomar, pegar o terço, ir para diante de uma imagem dela e falar para ela: mãe, qual o conselho que a senhora me dá? O que eu devo fazer, Virgem Santíssima? Gente, é deixar ela exercer o papel e função de mãe nas pequenas coisas. De falar com ela como um filho fala com a mãe. E aí nós podemos viver experiências lindas com essa mãe. A Ana Lúcia falava pela manhã de uma da casa, da Canção Nova, onde a mãozinha da imagem de Nossa Senhora era retirada, e nos momentos de oração, né, ia como que a mão de Nossa Senhora abençoando. E quando ela falou isso, eu lembrei que um dia eu parei para chorar. E eu sempre procuro chorar ou aos pés de Nossa Senhora, ou aos pés de alguma cruz, ou diante de Jesus sacramentado. E nesse dia eu estava chorando diante de uma imagem de Nossa Senhora que tinha a mãozinha assim. E naquele momento eu tive uma emoção. Então eu colhi minha lágrima assim, ó,
na ponta do dedo e coloquei na palma da mão daquela imagem. E chorando eu disse para ela: mãe, totus tus, que significa todo teu. Ela sabia porque eu estava chorando naquele dia. Mas o mais consolador foi que eu sentia no coração a Virgem Maria me falando que todos os seus filhos que ofertarem a ela a sua lágrima de dor, essa mesma lágrima de dor vai ser transformado no melhor vinho da graça de Deus em nossa vida. Então eu não sei, meu irmão, minha irmã, quantos anos você vem enchendo as talhas da sua vida com suas lágrimas de dor, mas uma coisa eu sei: entrega para ela, e essa mesma lágrima de dor vai ser transformado no melhor vinho da graça de Deus na minha e na sua vida. Acredita no poder da intercessão da mãe que nós temos, desta mãe maravilhosa, que sim foi assunta ao céu, que está lá no céu, mas como a igreja diz, está lá, mas não esqueceu, não abandonou os seus filhos que ainda estão aqui neste vale de lágrimas. É aquilo que vai dizer um documento da igreja, a Lumen Gentium: Nossa Senhora está no céu trabalhando. E quando eu li isso, que ela está no céu trabalhando, eu me lembrei de uma frase do Santo Curadás, que dizia que nem o paraíso pode gozar tranquilamente a Virgem Maria, pois ela é como uma mãe que só descansará quando o último filho chegar em casa. Sabe aquela mãe que tem um filho que está aprontando? Deu meia-noite, a mãe nem sabe onde o filho está. Essa mãe não vai dormir. Ela fica acordada, geralmente até com um terço na mão, com as Sagradas Escrituras, rezando. Deu 3 horas da manhã, o abençoado chega em casa. Que hora que a mãe vai dormir tranquila? Quando o filho está em casa. Assim está a Virgem Maria no céu. Só ficará tranquila, só descansará, como diz o Santo Curadás, quando seus filhos chegarem em casa. E quem esses filhos? Somos nós. Por isso eu rezo todos os dias para que Deus, na sua infinita misericórdia, me conceda a graça da salvação. Porque, meu Deus, eu fico pensando, se eu for salvo, oh Jesus, eu rezo tanto para isso. A Virgem Maria é a porta do céu. Imagina chegar lá no céu, ela está me esperando. Tem gente que acha que eu vejo Nossa Senhora, sabe? Uma senhora, porque eu prego muito sobre a Virgem Maria, já há quase 17 anos pregando sobre ela. Uma senhora me encostou na parede e falou: pode me falar, você vê ela, você fala com ela e você não diz nada porque você é humilde. Aí a minha resposta para ela foi assim: minha senhora, com todo respeito, a senhora, a Virgem Maria tem mais o que fazer do que perder o tempo dela comigo. Mas eu nunca vi Nossa Senhora, e se você quer uma garantia de que eu estou falando a verdade, é que eu ainda estou aqui. Eu fui em um lugar que tinha a aparição de Nossa Senhora, e eu estou lá rezando na capela. Gente, eu nunca senti Nossa Senhora na minha vida como eu senti naquele dia. Eu estava ajoelhado, eu nem abri os olhos, porque eu pensava, se eu abrir os olhos eu vou ver os pés dela. Então eu comecei: não aparece para mim, não aparece para mim, não aparece para mim. E saí correndo da capela. E cheguei lá fora já branca, a mulher olhou: você está passando mal, você está branca? Eu falei: eu acho que Nossa Senhora estava ali. E eu saí correndo e disse para ela não aparecer para mim. Por que, Hélio Maria? Aí eu falei: porque eu amo tanto, mas tanto, a rainha do meu coração, a minha amada princesa, que eu tenho medo de ver ela e não suportar. Se eu ver Nossa Senhora, eu tenho certeza que eu morro. Então essa é a garantia que eu nunca vi Nossa Senhora. E minha esposa já falou: não invente de morrer e me deixar com 5 meninos, senão eu vou ressuscitar no tapa. Então é melhor não morrer. Então tá entendendo? Leve a Virgem hoje para a tua casa. Hélio Maria, e o que é na prática ter Nossa Senhora como mãe? O que é na prática deixar ela exercer sobre nós seu papel e sua função de mãe? O que nós podemos viver, gente? Experiências lindas. Tudo na minha vida é ela. Não que eu esqueço de Deus, entendo o que eu estou dizendo, mas porque ela me leva a Ele.
Eu tenho 6 filhos, gente, eu vivo da providência. Estava conversando pela manhã com o Fábio Lira, ele falou, e aí, nessa pandemia? Por incrível que pareça, eu passei mais aperto fora da pandemia do que agora no tempo da pandemia. Por quê? Porque Deus e Nossa Senhora cuidam. Porque uma casa que tem a Virgem Maria, nunca vai faltar o vinho do amor. Nós podemos passar por dificuldades, sim, mas ela não deixará faltar o necessário. E é assim lá em casa. Nós experimentamos isso. E nós vamos vivendo com Nossa Senhora nas pequenas coisas. Um dia levando meus filhos, por exemplo, para a escola, estava um calor muito grande, e eu, comovido com o amor de pai, eu falei, Nossa Senhora, não é por mim, é por eles, olha o calor, a gente até que poderia hoje conseguir uma carona. Meu filho mais velho olhou para mim e disse assim, papai, eu queria um milagre. Eu falei, João Paulo, que milagre? Ele falou, uma carona. E carismático é assim, confirmou, né? Estou rezando isso aqui, e o menino vem falar o que eu estou rezando. Eu falei, então peça a Nossa Senhora. Fiquei cheio de fé. Falei, peça a Nossa Senhora. Aí o João Paulo e o Ângelo Maria indo para a escola rezaram Ave Maria cheia de graça. Gente, quando completou a Ave Maria, encostou um carro do lado e falou, vocês não querem uma carona? Os olhinhos deles brilharam e falou, papai, o senhor ouviu? Eu falei, vi. Entra no carro que Nossa Senhora providenciou a carona. No outro dia, o mesmo calor. Meu menino mais velho olhou para mim e já fiquei preocupado. Papai, eu queria um milagre. Eu falei, meu Deus, que milagre, menino? Outra carona. Aí o pai já com falta de fé, né? Peça a Nossa Senhora, pediram, e não é que aconteceu a mesma coisa? Então ela vai cuidar. Eu sou apaixonado por esses pequenos detalhes, pelas coisas pequenas, como nós cantávamos aqui, né? Enxergar Deus naquilo que é simples. E aí quando a gente, uma certa vez rezando o texto, eu só tenho uma filha, e Deus me presenteou a Mariana, a mim e minha esposa. Ela é especial, ela tem autismo. E a gente foi rezar o texto junto. Fui colocando a intenção no texto. João Paulo, quer colocar uma intenção? Ia perguntando para cada um. Fui perguntar para Mariana. Mariana, você quer pedir alguma coisa para o Papai do Céu? Aí ela fala, quero, né? O quero é quero. O que, minha filha? Uma pizza. Então vamos rezar o texto. Pedimos isso e isso, e pizza para Mariana. Nas pequenas coisas, leva Nossa Senhora para a tua casa. Deixa ela exercer o seu papel de mãe. Vocês acham que foi fácil quando veio o diagnóstico que a Mariana tinha autismo? Mas quem me ajudou, e quem ajudou minha esposa, quem nos amparou, foi a Virgem Santíssima. Foi ela. O meu último filho nasceu com um problema chamado escafocefalia, a cabeça fina, só crescia para frente a testinha e a parte de trás. Levamos no médico, o médico falou, tem escafocefalia e eu acho que tem crânio-ostenose, que é quando o crânio fecha antes do tempo. Bateu uma tomografia, o crânio fechado. Única coisa que pode fazer é cirurgia, cortou daqui até aqui, com 6 meses de idade. Vocês acham que foi fácil para nós? Mas enquanto meu filho estava sendo operado, nem parecia que era meu filho. Eu e minha esposa tranquilos. Porque nós tínhamos rezado, nós já tínhamos pedido a Nossa Senhora e nós sabíamos que Deus iria fazer o que é melhor. Graças a Deus já está engateando pela casa. Então Nossa Senhora quer cuidar de você. Cuidar da tua casa. Cuidar da tua família. Meu Deus, eu tive já tantas graças que essa mãe me proporcionou. Tantos milagres que eu vi pela intenção de Nossa Senhora. Uma vez eu fui pregar num retiro de carnaval e fiquei ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, rezando o rosário, entregando tudo nas mãos da Virgem Maria. E no momento da pregação, um jovem foi impactado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Ele chorava que soluçava. E no final ele falou assim, Hélio, Maria, eu quero renunciar a uma coisa, você me ajuda? Falei, eu ajudo. Se é para renunciar o que não presta, eu estou aqui. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ele me deu um 38 cromado do tamanho desse microfone. Gente, imagina
Eu chegando em casa com 38, minha mãe até falou, meu Deus, voltou para o mundo? Falei, não, renunciaram. É muitos milagres pela intercessão dessa mãe. Então, se essa mãe faz isso na vida de um miserável como eu, o que essa mãe não vai fazer na sua vida hoje? Na sua casa, na sua família. Restaurar o seu lar. Mãe, você que está me assistindo agora, o seu filho tem jeito porque eu também tive jeito. Eu lembro que eu dava meu testemunho em um desses retiros da vida. Um rapaz que era traficante me procurou e falou bem assim, não irmão, eu achei muito bonita a sua vida, um pouco parecida com a minha, mas só que para mim não tem jeito. Eu falei, por que para você não tem jeito? Aí ele falou aquele ditado popular. Ele falou, você nunca ouviu falar que pau que nasce torto nunca se direita? Aí eu lembrei da música do Tchan naquela época, falei, isso era só lá no Tchan, meu amigo. Porque você não conhece o Jesus que eu conheço, o melhor carpinteiro. Não tem pau que Jesus não dá jeito. Então Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. E pelas mãos da Virgem Maria, gente, vocês estão diante de uma pessoa, sim, que nasceu em um lar católico. Que minha mãe me consagrou a Nossa Senhora quando eu ainda estava no ventre dela, que eu aprendi a rezar o texto na casa de meu avô com 5 anos, mas houve um período de revolta na minha vida, que minha mãe não me conhecia com os 14 anos de idade, 2 orelhas furadas, aquelas bermudas da Ciclone na época. Meu sonho era cantar rap, eu tive um grupo de rap na época. Com 14 anos escondendo arma dentro de casa, andando com pessoas envolvidas no mundo do crime. Dormindo no mesmo quarto que meu irmão mais novo, 1 ano e meio sem um falar com o outro. Brigava com meu irmão mais velho, discutia, minha mãe via eu chorando com ódio dentro de casa, dizendo, mãe, vou matar esse desgraçado e beber o sangue dele. Imagine uma mãe ouvir isso. E quando tudo parecia estar perdido, a minha mãe parou diante de uma imagem, Nossa Senhora. E repetiu as mesmas palavras quando eu ainda estava no ventre dela, dizendo, ele não é meu filho, ele é teu, cuida. E Nossa Senhora, que é mãe, e que sabe muito bem da aflição de um coração de uma mãe, pegou aquela lágrima de dor da minha mãe e transformou num vinho bom. Não que eu já tenha atingido o alvo, não que eu ainda já seja aquilo que Deus espera que eu seja, mas minha vida mudou e vem mudando a cada dia. Então, mãe, não desista do seu filho. E entrega hoje a sua lágrima, mãe, a essa mãe. E quando eu me converti, eu cheguei em casa e falei para minha mãe, ninguém mandou a senhora rezar por mim. A senhora chorou muito por mim, mas agora se prepara que a senhora vai chorar muito mais. E é impressionante, minha mãe chora muito mais. Nos retiros da comunidade, minha mãe vai, senta lá na frente. Aí quando a gente volta para casa, que eu moro no mesmo lote que ela, minha mãe fala bem assim, filho, você viu aquele momento que eu estava chorando? Eu falei, mãe, qual momento a senhora não estava chorando? Então tem jeito. É possível a senhora mãe que chora em casa, ouvir o seu filho falar, o que muitas vezes eu falo para minha mãe, o que Santo Agostinho disse para a mãe dele, enquanto uma mãe se ajoelha em prece, um filho se levanta. Gera seu filho novamente, em dores de parto, vendo talvez ele sendo consumido pelo mundo, mas unido a esta mãe, aos pés dela, pedindo a ela, mãe, ajuda, socorre, e Nossa Senhora, ela vai passar na frente, porque ela é mãe e ela não abandona os filhos. Então ter essa mãe como mãe, gente, é a mais bela experiência que nós podemos fazer. É no colo dela que eu choro, é no colo dela que eu me alegro, é com ela que eu consigo vencer as minhas tribulações de cada dia. As dificuldades que eu passei na vida, que eu falei, eu não vou dar conta, mas foi graças a ela, a consagração total a ela, que é muito mais do que nós carregarmos o sinal externo. Não estou falando que não é para usar, mas de entender que a consagração consiste em uma outra, um elo das correntes, são o amor que entrelaça o nosso coração ao coração dela, de que eu tenho uma mãe que está no céu e que intercede por mim, de uma mãe que fala com Deus. Já pararam para pensar no poder da intercessão da Virgem Maria?
O próprio Jesus Cristo revelou para Santa Brígida: eu não nego nada para minha mãe aqui no céu, porque ela não me negou nada na terra. E você tem essa mãe como advogada, que está diante de Deus e que intercede pela nossa causa. Então não tenha medo de falar com ela. Os santos, eu amo a vida dos santos. Tinha um jovenzinho santo, esqueci o nome dele, saía todos os dias à tarde com flores, e o pessoal: para onde esse menino vai? Deve estar apaixonado. E ele todos os dias levava aquela rosa para um altar de Nossa Senhora. E um dia falaram: estou indo atrás da minha namorada. Ele dizia que Nossa Senhora era a namorada dele. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: depois de Jesus Cristo, eu quero ser a pessoa que mais amou a Virgem Maria. E um dia desse eu falei: Santa Teresinha, eu não chego nem na ponta da unha da senhora, mas eu vou entrar nessa briga. Assim como São Maximiliano dizia aos seus confrades: espero que vocês me superem no amor à Imaculada, e que eu vos supere, vocês me superem, que eu vos supere. Era uma competição santa, em amar a Virgem Santíssima, em poder estar com essa mãe, que costumo dizer que Nossa Senhora é tão amável, é uma criatura tão agradável, que até mesmo esse Deus, dos 33 anos de sua vida, dedicou 30 anos ao lado dela. Então, até para a gente já ir entrando no clima da oração, na escola dessa mãe nós vamos aprender da melhor pessoa que pode nos ensinar como amar, adorar e servir a Deus, como nós falávamos na primeira pregação. Quem melhor me conhece, quem melhor te conhece, senão a nossa mãe, não é verdade? Então, quem melhor conheceu Jesus Cristo? Por mais que os santos tenham tido experiências belíssimas com Deus, nenhum desses santos se aprofundaram tanto, conheceram tanto e tiveram tanta intimidade com Deus quanto a Virgem Maria. Tanto que São Pedro Damião, e agora é São Pedro Damião mesmo, que de manhã eu fiquei confundindo aqui, ele dizia que Deus habita no ser humano de diversas formas, mas nela habitou de uma maneira única, se tornando uma só carne com ela. No Antigo Testamento, Eva vem de Adão. Adão olha para ela e diz: carne de minha carne, ossos dos meus ossos. Agora inverteu, é a nova Eva que olha para o novo Adão e diz: carne de minha carne, ossos dos meus ossos. Então quem encontra a Virgem Maria encontra Jesus, porque o anjo disse para ela em Lucas 1:28: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque em Mateus 2:11 diz que quando os magos chegaram, encontraram um menino com a sua mãe. Então ela é aquilo que vai dizer São Luís: o caminho mais curto, fácil e perfeito para chegar até a Deus. E quando nós chegarmos nela, ela vai nos levar a Jesus, como eu falávamos na primeira pregação. Ela não vai roubar o lugar de Deus, muito pelo contrário, ela vai nos levar para o mais profunda intimidade com Jesus. Por isso, uma coisa do filme Paixão de Cristo que mexeu muito comigo e que eu quero trazer para a nossa oração. Quando Jesus caiu carregando aquela cruz, a Virgem Maria vai correndo ao encontro dele, e diz assim: filho, eu estou aqui. Você que me acompanha agora, fecha os teus olhos, escuta Nossa Senhora te falando: filho, filha, eu estou aqui. Você não está sozinho, sozinha. E quantos de nós agora não precisa de um colo de mãe? Quantos de nós estamos precisando de um colo de mãe? Talvez você já não tenha mais sua mãe. Talvez você tenha saudade do abraço, do colo da mãe. Talvez tenha muito tempo que você não vê sua mãe. Faça essa experiência. Deixa o colo da Virgem Maria, o abraço da Virgem Maria te curar agora, nos libertar, transformar a nossa vida.
Eu te convido você na sua casa, se você pode fechar os olhos agora, você deitar no colo de Nossa Senhora, usar daquilo que Santa Teresa d'Ávila, que hoje é o dia dela, dizia, usar da imaginação para rezar. Eu não sei como você imagina, como você vê Nossa Senhora, se é Nossa Senhora das Graças, se é Aparecida, se é de Pentecostes, não importa, mas deite agora, filho, filha, no colo da sua mãe, fala para ela onde está doendo, o que tem te feito chorar, apresenta para ela as tuas talhas, cheias de águas, de lágrimas, perdão, entrega para ela agora, vai falando para ela, eu preciso tanto, mãe, do teu colo de mãe, do teu carinho, do teu abraço, do teu aconchego, mãe, eu quero sentir o teu cheiro nessa tarde, vai falando com ela. Eu preciso tanto. Vai cantando isso. Do teu colo de mãe. É a minha e a tua oração. Eu preciso tanto. Eu preciso tanto. Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me me abraça, me esconde em teu manto